Fala pessoal, beleza? Vamos mais um pouquinho aqui. Olha só, vamos praticar um pouquinho, ver como é que cobra em concurso, como é que essas considerações preliminares que nós já vimos, vamos ver que tipo de cobrança é feita em concurso público, como é que a gente pode se preparar para ela, tá? Trouxe aqui algumas questõezinhas para a gente praticar. Então vamos lá. Primeira questão, olha só. Concurso para juiz, hein, galera? Acusado não é intimado para contrarrazoar recurso interposto pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia. De acordo com o entendimento sumulado pelo STF, e olha só, concurso para esses cargos mais concorridos, magistratura, Ministério Público, eles costumam cobrar bastante posicionamento do Tribunal Superior, especialmente súmula. Então a gente tem que estar muito ligado com as súmulas, tá? Olha só, quais são as alternativas que nós temos aqui. Deve-se aguardar o julgamento do recurso e somente em caso de procedência e prejuízo há de ser decretada a nulidade. B. A ausência de intimação constitui nulidade, mesmo que tenha sido nomeado defensor dativo. C. Não há nulidade, uma vez que a relação processual só se aperfeiçoa com o recebimento da denúncia e a citação do acusado. D. Apenas haverá nulidade se constatado prejuízo, sendo este presumido se o recurso ministerial for julgado procedente. Ou E. Não há nulidade se houver nomeação de defensor dativo, sendo que eventual deficiência da defesa apenas gera nulidade se causar prejuízo. Galera, estão nos cobrando aqui, eles dizem no enunciado, conhecimento sumular da STF. Lembram dessa história? A gente já conversou. Ministério Público, juiz rejeita a decisão, o Ministério Público recorre. O que tem que fazer nesse caso? Tem que intimar o réu para que ele, caso queira, apresente contrarrazões ao recurso sentido estrito interposto. Então, a alternativa que melhor, que apresenta a resposta correta aqui, é a alternativa. O que vocês acham? Alternativa B, de Bacon, ou seja, a ausência de intimação constitui nulidade, mesmo que tenha sido nomeado defensor dativo. Não basta, o réu tem que ser intimado sob pena de nulidade, de acordo com a súmula 707 do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Deixa só eu me esconder um pouquinho aqui, caso vocês queiram olhar o teor da resposta, depois vocês pausam, tá? Se for o caso. Vamos lá. Considere as seguintes assertivas. O Ministério Público poderá desistir de recurso de que haja interposto. 2. Não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. 3. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. De acordo com o CPP, em suas disposições gerais sobre os recursos, é correto apenas o que se afirma em. Então vamos lá, alternativa por alternativa. Ou alternative for alternative. Bah, tá caprichando no English. English very good. Vamos lá, alternativa 1. O Ministério Público poderá desistir de recurso que haja interposto, certo ou errado? Não pode, galera. O Ministério Público não pode desistir de recurso. Ele pode não recorrer, mas uma vez interposto o recurso, ele não pode desistir. Então, o primeiro está errado. Já dá para arriscar aqui C de calabresa e D de donuts. Quem tiver uma ideia, quem tiver ideia melhor, me manda aí no direct, no fórum, sei lá. Donuts, danoninho, docinho, diamante negro. D não consigo ter muita ideia, não. Mas vamos lá. 2. Não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Certo? Lembra? Isso era para ser um certo. Lembra que eu falei para vocês que precisa para um requisito, um pressuposto para a admissibilidade do recurso, o interesse recursal, tem que ter um gravame, a parte tem que ter sofrido um prejuízo. Se ela não sofreu esse prejuízo, ela não estará habilitada, não se admitirá o recurso dela. Então a 2 está certo. A gente risca aqui a B de Bacon. Sobra 2 ou 2 e 3, vamos ver a 3. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Essa está certa também, né, gente? É o que consolida aqui o princípio da fungibilidade recursal. Então, a resposta correta é a letra E.
de escalope. Letra E, galera. A alternativa correta é letra E. Estão corretas 2 e 3. Princípio da fungibilidade, artigo 579 do Código de Processo Penal. A necessidade de gravame, artigo 577 do parágrafo único do Código de Processo Penal. E a impossibilidade de desistência do recurso do Ministério Público, artigo 576, inciso 2º do CPP. Deixa eu me esconder, caso vocês queiram dar uma olhada aqui, completa. Adiante. Assinar a alternativa que apresenta hipótese de recurso de ofício. Lembra, a gente fez várias críticas lá sobre a nomenclatura, a classificação de recurso de ofício, mas a gente tinha conversado que se viesse numa questão de concurso, a gente ia assumir, não ia dar muita bola, tá? Assinar a alternativa que apresenta hipótese de recurso de ofício. Sentença definitiva de absolvição motivada na inexistência de provas para condenação. B. Decisão absolutória do Tribunal do Júri. C. Sentença que conceder habeas corpus. D. Sentença que não receber a denúncia ou queixa. E. Decisão que julgar procedente qualquer das exceções, salvo a de suspeição. Galera, a alternativa correta aqui é letra C, de hot dog, vulgo cachorro quente. Lembra? Olha aqui, ó, artigo 574, inciso 1º do CPP. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz, hipótese de reexame necessário, inciso 1º, da sentença que conceder habeas corpus. Portanto, a alternativa correta é letra C. Adiante. X, vulgo X, foi denunciado pelos crimes de lesão corporal e furto. Grande X. Todavia, há 5 dias atrás, olha aí, há 5 dias atrás, foi condenado tão somente pelo delito de lesão corporal, tendo sido absolvido pelo crime de furto, uma vez que foi reconhecida na sentença a inexistência do fato. Assim sendo, é correto afirmar que X não poderá apelar da sentença, visto que foi absolvido. X não poderá recorrer da sentença, uma vez que não interpôs o termo de apelação no prazo de 3 dias, conforme previsto em lei. X não poderá intentar o recurso cabível por falta de interesse e legitimidade processual. D. Considerando que as apelações poderiam ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação à parte dele, X poderá recorrer com relação à condenação pelo crime de lesão corporal. E, por se tratar de uma das hipóteses de recurso em sentido estrito, X deverá interpor, por meio de seu advogado, recurso no prazo legal de 10 dias contados da data de sua intimação pessoal da condenação pelo crime de lesão corporal. Tá, então, o que nós temos aqui, ó? De fato, X foi denunciado pelos 2 crimes, lesão corporal e furto. Foi condenado somente pelo crime de lesão corporal. Em relação ao furto, vejam, a sentença diz que não existiu furto. Então, ele pode ou não pode recorrer dessa sentença? É claro que ele pode. Por quê? Porque houve condenação pela lesão corporal. Se houvesse só essa afirmação em relação ao crime de furto, nós não teríamos ali interesse recursal, porque não teria o gravame, não teria o prejuízo. Mas, como houve a condenação pela lesão, ele pode sim recorrer. A alternativa correta, portanto, é letra D, de Danoninho novamente, considerando que as apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, recurso total, quer em relação à parte dele, recurso parcial, X poderá recorrer com relação à condenação pelo crime de lesão corporal. Beleza, gente? Próximo. Sempre, o recurso de ofício ocorre sempre que o Ministério Público se sentir inconformado com a decisão judicial. B. Da sentença que condenar desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411 do CPP. Se houver desistência do recurso interposto pelo Ministério Público, sempre que a parte demonstrar interesse na reforma ou modificação da decisão judicial, ou E, da sentença que conceder habeas corpus. Galera, já vimos, né? Artigo 574, inciso 1º. Essa é uma das hipóteses de recurso de ofício, reexame necessário, previsto lá no artigo 574, inciso 1º do Código de Processo Penal. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz, inciso 1º da sentença que conceder
habeas corpus. Ali a alternativa B, lembra que eu falei para vocês que esse artigo 411 aqui, ele tinha caído em desuso, porque houve a modificação, né, houve a modificação desse dispositivo legal, dessas hipóteses de absolvição sumária, agora estão no 415, mas de qualquer forma, ó, se a gente ler aqui o artigo 574, inciso 2º, diz o seguinte: caberá recurso de ofício, então, pelo juiz, dá que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena nos termos do artigo 411. Então aqui, ó, não é condenar. Mas atentem, gente, que essa questão aqui é antiga, tá? Dificilmente colocariam ela num concurso atual. Mas o erro se encontra aqui, além da revogação, da alteração, da modificação, melhor dizendo, do artigo 411. Beleza? Então, a alternativa correta, letra E de estrogonofe. Beleza, galera? Qualquer dúvida, me chamem aí. Vou deixar os exercícios para vocês. Vou postar depois a resposta. Não adianta eu dizer isso, né? Porque vocês vão ver depois aqui o que eu estou dizendo, já tendo visto os exercícios. Mas era isso. Qualquer coisa me chamem, tá? Valeu, beijo no coração. Até mais.